Hoje eu quero citar para você que vai ouvir esse vídeo, ver Gálatas capítulo 1, verso 8, 9. O apóstolo Paulo ele fala que não existe outro evangelho além do que ele estava pregando, né? Ele fala que ainda que desceu um anjo dos céus que prega outro evangelho além do que é o evangelho de Cristo, que seja maldito. E essa palavra ela é muito dura quando o apóstolo Paulo fala, ainda que desça do céu um anjo que prega outro evangelho além desse, que seja maldito, seja anátema. E é verdade que os Gálatas, eles estavam voltando para a lei de Moisés. E os dias de hoje são mais complicados ainda, né? Porque tem várias denominações, várias pessoas querendo pregar o evangelho, mas aí você fala, mas qual que é o evangelho certo? Não existe evangelho errado, existe um evangelho, só que as pessoas usam o nome de Cristo e diz que é evangelho para buscar os seus interesses próprios, mas o evangelho é boas novas de salvação. É aquilo que João o Batista começou no capítulo 3 de Lucas, de João, ou melhor, de Mateus. E ele diz, arrependei porque o reino de Deus está próximo. Aí lá quando Pedro, lá em Atos 2 também, Pedro fala, arrependei. E o que é arrepender? Arrepender é você deixar a esquerda e vir para a direita, ou a direita e vir para a esquerda. Você está seguindo linha direta e quebra para um lado ou para o outro. Isso é conversão. Mas e conversão para o evangelho? É você examinar as escrituras e ver qual religião que você tem seguido, qual maneira que você tem dedicado a Deus. Aí você vai descobrir como é que você chega até Deus, por que Jesus veio aqui, quem é Jesus, quem é Deus. É tanto que alguns fizeram as perguntas para Jesus lá em Mateus 22, ele fala, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Mas voltando para o que Paulo disse para os Gálatas, não existe outro evangelho além desse. Mas qual é esse evangelho? Qual o foco desse evangelho que tanto fala? Morte de Cristo, cruz. Evangelho é isso. E você que tem ouvido o que eu tenho falado e assim a gente ouve a palavra de Deus e você vai examinar as pessoas que estão perto de você, examina você mesmo e você vai entender do que eu estou falando. O Brasil já se diz um país evangélico hoje, mas quando de fato as pessoas pertencem ao evangelho, pertencem a Cristo, alguma coisa acontece. A vida dessa pessoa é transformada e infelizmente a gente tá vivendo hoje algumas situações parecidas com aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, e ele diz assim, as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. Infelizmente, às vezes há umas denominações que têm deixado as pessoas loucas, as pessoas vivem o inferno aqui, as pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Mas isso não é evangelho, gente. Evangelho de Jesus Cristo. Você quer saber o que é o evangelho de Cristo? É você ler o Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ver o que Jesus disse, como é que era a vida do Senhor Jesus, e você vai entender o que é evangelho. Porque o nosso maior exemplo é Cristo. Claro que o apóstolo Paulo, ele lá em 1 Coríntios 11, né, no verso 1, ele fala, imita Cristo como eu imito. Mas o nosso exemplo mesmo é o Cristo. Ainda que o apóstolo Paulo, ele aperfeiçoou
teve muita autoridade no que estava falando, mas o foco dele era Cristo. É tanto que ele diz: imita Cristo como eu imito. Então, não se iluda quanto o Brasil tem milhares de igrejas dizendo que as pessoas estão salvas. E essa questão de salvação, isso não cabe a mim dizer quem está salvo e quem não está salvo. Eu só digo uma coisa: tem muitas pessoas que dizem que são salvas, que estão vivendo o inferno. Agora, se elas estão salvas, eu não sei. Eu sei que a pessoa que será salva, que é salva, ela nasceu do Espírito. Você vai entender isso lá em João capítulo 3, quando o próprio Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você de fato é uma pessoa que pertence ao reino de Deus, que espera a salvação, você deve ter nascido do Espírito, porque se você não nasceu do Espírito, você não vai entrar no reino dos céus. Quem diz isso foi o próprio Jesus, que disse: em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então o evangelho de Cristo, o evangelho de cruz, o evangelho de renúncia, o evangelho que essas pessoas pregam, isso não é evangelho, esse negócio de prosperidade, que dá tanto que você vai ganhar tanto, isso não existe. É claro que uma denominação, ela precisa de dinheiro para ela manter um ar-condicionado, uma água, luz e várias coisas, bancos e outras coisas. Se você não contribuir, claro que as portas irão fechar, mas o evangelho não é essa loucura de você se reunir aí e ficar fazendo essas loucuras dizendo que você vai prosperar. Isso não tem nada com o evangelho. Se você olhar os evangelhos de Jesus Cristo, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas de Pedro, de João, você vai ver que isso não é evangelho. Mas eu digo para você, se você quer de fato conhecer o Senhor Jesus, se você quer a vida eterna, se você quer a salvação, você não precisa olhar para mim. É claro que você tem que olhar para mim e olhar que a minha vida é diferente. O Cristo que eu sigo, ele tem que dominar a minha vida, mas para você ser salvo, você tem que olhar para as Escrituras, você tem que examinar os evangelhos, as cartas dos apóstolos e colocar na sua vida. Só assim você terá a vida eterna. Você vai entender o que é evangelho. E aquilo que Paulo falou: ainda que desça do céu um anjo, quer dizer, isso quer dizer que tudo que as Escrituras não aprovam está errado. Então, as Escrituras que é a verdade, ainda que desça um anjo que prega um evangelho além desse de Cristo, de cruz, seja maldito, seja mentira. Mas o reino de Deus está aí para você. Jesus morreu na cruz, está pronto para perdoar os seus pecados, está pronto para te dar uma vida nova, uma vida de exemplo para o seu pai, para o seu filho, para a sua mulher, para o seu irmão, para a sua vizinhança. Então o evangelho é isso, é você viver uma vida diferente, uma vida que pessoas glorificam o teu nome através da tua caminhada, através do teu exemplo. Isso é evangelho.